Alvorada Celestial. Hoje nós vamos fazer a reflexão do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo 122, Pecado e Pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 11, acredito que são as cartas, tá? Tá na Bíblia. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e as zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que lhe se enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Como eu sempre falo no canal, aqui não tem nenhum tipo de religião, crença. Eu vou usando todos os recursos que chegaram até mim, que trazem crescimento, uma reflexão importante, para poder compartilhar com vocês. Esse texto, ele traz para nós a ideia das pessoas que muitas vezes a gente olha e julga quando está passando alguma situação difícil. Todos nós estamos sujeitos a escolhas, nós estamos sujeitos a situações que às vezes fogem do nosso controle. O que está dizendo aqui nesse texto é que, independente da situação que aconteça na nossa vida, nós devemos amparar uns aos outros sem julgamento. Quando uma pessoa está numa situação difícil, seguramente ela trilhou um caminho, ela partiu de algum ponto. Será que ela não teve várias tentativas? Será que ela muitas vezes não tinha a estrutura suficiente para poder embasar a sua decisão? Será que ela não teve um passado que trouxe tantas marcas e que, na verdade, ao tentar construir um futuro ou alcançar, ela simplesmente reagiu às informações que estavam dentro dela? Se você se identifica com essas afirmações, se você também só reagiu, se você percebe que você fez e sentiu que não fez nada, então isso é um sinal para que é um momento de você se levantar. É o momento de você entender as suas escolhas, quais foram as suas motivações, mas o mais importante aqui é que você também não julgue a outra pessoa. Que quando você vê alguém caído, saiba que todos nós estamos sujeitos a cair na nossa jornada, a acreditar em falsas ilusões, falsos caminhos, que nós estamos sujeitos às nossas paixões, nós estamos sujeitos a cair e que a espiritualidade maior, ela sempre vai nos amparar. Mas cada vez que eu caio e eu cometo o mesmo erro, a mesma situação, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis. Porque aonde eles falam, você tem que aprender a lição. Você precisa aprender a lição. Você tem que se comprometer com você, com seu crescimento, com seu aprendizado.
As coisas, elas não são sobre as outras pessoas, mas elas são sobre nós. E quando você vê alguém caído, quando você vê alguém na pior, ao invés de julgar, falar, apontar o dedo, entende que ela também tentou e que talvez você ainda esteja um passinho na frente, entendendo que você precisa reconhecer, olhar melhor os seus pontos de melhoria. Às vezes ela ainda não despertou para isso. Então que nós possamos também ser pilares de exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, porque ainda que elas não falem conosco, as pessoas nos observam. Então que hoje nós possamos buscar o progresso interno, nós sermos responsáveis pelo nosso amadurecimento, pelo nosso crescimento, dependendo da sua missão de vida, dependendo da sua condição de vida, do mundo em que você está inserido, pode ser que você tenha que fazer escolhas, pode ser que você tenha que fazer renúncias. Existem situações na vida que a gente não consegue ter tudo, e a gente não tem tudo. Cada caminho, ele é uma escolha e uma renúncia. Então, se você passou uma vida tentando um caminho, a vida está te falando que talvez não seja bem esse caminho. Talvez você tenha um outro caminho. Talvez seja uma outra situação. Eu não posso colocar aqui qual situação que seja, porque são muitas pessoas, mas olha o momento presente. O que você fez que não deu em nada? Será que é esse o caminho? Então, se hoje você se encontra numa situação em que você está triste, amargurado, rancoroso, você se sente caído, então é o momento de você parar, respirar, avaliar e se reerguer aos poucos, mas olhando para a sua história sem se comparar com ninguém. E se você já teve condições realmente de se reerguer, de se observar, dar um passo por dia, seja bom, seja produtivo para você. Quem vier no seu caminho, você auxilia dentro das suas possibilidades, mas sem julgamento. Nós estamos aqui para amparar uns aos outros. Muito obrigada.